Nós sabemos que a tarefa que temos é uma tarefa que não é só nossa, é uma tarefa de toda a população brasileira, mas que nós teremos certamente o privilégio de estarmos à frente. E, obviamente, por uma questão de justiça, eu quero aqui também fazer uma referência que eu acho absolutamente necessária. Eu não sou o proponente único desta audiência pública. Todos os deputados que compõem essa mesa, junto com outros deputados, foram proponentes para que nós fizéssemos essa audiência. Então, em nome de todos os nossos companheiros, deputados estaduais, a deputada estadual, a senhora Rafaim, e os deputados estaduais que não puderam estar aqui na noite de hoje, eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que é importante que nós façamos esse lançamento, porque nós não estamos vendo a desconstrução, apenas a desconstrução, que por si só já seria uma tragédia do serviço público. Nós estamos vendo a desconstrução do país. A desconstrução do país é a desconstrução de tudo que foi feito nos últimos 70 anos. Um governo que fala que é preciso vender a Petrobras, os Correios, as universidades. Um governo que, na verdade, não é um governo, é um desgoverno. E é contra este desgoverno e a favor do povo brasileiro que nós estamos aqui. Então, companheiros todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para lutar pela Petrobras, pela saúde, pela educação, pelo meio ambiente e por todos aqueles que entendem que o nosso país é muito maior do que uma ditadura pontual que está sendo tentada pelo senhor Jair Bolsonaro. Boa sorte a nós todos, vamos à frente. Quero dar boa noite aos presentes, quero agradecer ao Bútica e ao pessoal da Força Sindical, agradecer aos petroleiros que estão fazendo parte conosco historicamente já dessa batalha, né, Bútica? Não é de hoje. Os petroleiros têm sentido na pele o perigo das privatizações aqui no Paraná. O pessoal dos Correios está sentindo na pele o que é ter o seu emprego colocado no fio da navalha. E nós temos um Brasil que parece não perceber que a entrega do nosso subsolo, a entrega das nossas riquezas, a entrega do nosso espaço aéreo é algo que vem acontecendo paulatinamente no Brasil. Então sejam bem-vindos, vamos discutir esse Brasil nação, esse Brasil dos brasileiros, e vamos combater essa entrega do nosso país aos gringos. Bem-vindos. Saudar aqui o nosso senador Roberto Requião, coordenador, em seu nome, em nome da deputada senhora Rafaim, saudar toda a mesa, todos os presentes, saudar o companheiro Baggio do MST, saudar em especial aqui também o nosso amigo Eloy Jacinto, que eu iria pedir uma salva de palmas ao povo indígena, ao povo guarani, por favor. Respeito aos povos tradicionais, falando respeito aos povos originários dessa terra, que a eles nós usurpamos a terra, usurpamos a vida e continuamos fazendo isso. E esse governo tem sido mais uma amostra de como as coisas estão caminhando para pior. Convidar todos amanhã, nós teremos uma audiência pública sobre os povos indígenas do Paraná, amanhã às 9 horas da manhã. E quero reafirmar aqui, Tadeu, senador Requião, nosso compromisso do Partido Democrático Trabalhista com a democracia, com a soberania do Brasil e a tentativa que eu acho que tem que ser muito bem refletida por todos nós, pelo campo social, pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pelos partidos e pelos cidadãos, da necessidade de convergirmos, da necessidade, no ano que vem, em especial, no ano de eleições municipais, a gente tem que ter um campo unido, um campo progressista unido, para que a gente possa avançar rumo a 2022 para reverter todo esse desmonte que está acontecendo. Então, quero deixar aqui essa saudação, parabenizar a iniciativa da frente. Aqui, contem com o PDT, contem com o nosso mandato, no que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. De uma maneira especial, minha saudação a todos os companheiros que estão aqui nesse momento importante em que estamos lançando essa frente parlamentar em defesa da soberania nacional. Um momento importante que discutimos também o futuro do nosso país. E só vamos realmente ter um Brasil soberano se tivermos políticas públicas que gerem emprego, renda, políticas públicas que combatam a desigualdade social e que nos permitam haver
ou a sonhar e a ter uma nação melhor. Então desejo a todos boas-vindas nessa casa e esperamos que a gente aqui consiga, a partir desse momento, a partir desse lançamento dessa frente, consigamos combater o desgoverno que está fazendo o governo Bolsonaro de uma maneira especial, privatizando todas as nossas estatais. Defender a soberania é defender a Amazônia, é defender os bancos públicos, é defender a Petrobras, a Eletrobras, todas as nossas estatais. E nós estamos juntos nessa luta. Nesse momento importante, essa frente parlamentar em defesa parlamentar e popular, em defesa da soberania nacional. Defender a soberania é defender o povo brasileiro, é defender os nossos interesses frente ao grande capital, a esse processo de desnacionalização da economia e de aniquilação da soberania nacional. É mais do que defender só a Petrobras, ou o Correio, ou a Amazônia. É defender todo o nosso sentimento. Quero trazer aqui também um abraço, que não pôde estar presente aqui, o nosso ainda atual presidente, Dr. Rosinha, que fez uma cirurgia, a presidenta nacional do PT, a Gleice Hoffmann, e na figura do meu companheiro aqui, Ângelo Vagnoni, completar todos que estão aqui, para a gente fazer essa bela defesa e justa em prol do povo brasileiro e principalmente também do futuro da América Latina, que passa aqui por nossa nação. Um abraço, bom encontro, vamos em frente na luta pelo Brasil. Boa noite, Tadeu, deputado Requião, senador Requião, né, governador e também governador da Frente Nacional. E a deputada Luciana, cumprimentar vocês três aqui, estendo a todos os demais já citados aqui na mesa. Cumprimentar a todos e todas, lideranças, né, que são lutadores do nosso povo, que comparecem a esta Assembleia com a finalidade de defender a soberania nacional. É muito importante que a gente se una para proteger o interesse público, proteger aquilo que é estratégico para promover o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, portanto, Petrobras, Eletrobras, Correios, Copel, Sanepar, enfim, todas as empresas públicas, sejam elas do Estado ou do âmbito do governo federal, elas são importantíssimas, são estratégicas, e nós precisamos defender. E defendê-las é defender a nossa soberania. Então, nessa compreensão de que nós precisamos das nossas universidades públicas, das nossas escolas públicas, que é público é do nosso povo, então precisa ser preservado. Então, nesse entendimento, me somo às várias lideranças do nosso estado, do nosso país, para fazer essa luta que é de todos nós, em defesa, em nossa legítima defesa. Então, parabéns a todos e todas que aceitam o desafio de relevar as diferenças que temos, inclusive partidárias, de religião ou de time de futebol, ou de categoria profissional, e a gente se una para fazer aqui, então, a nossa aliança em defesa do Brasil e em defesa de todos nós. Um grande forte abraço a todos e todas. Boa noite a todos e todos. Muitos a gente tem se visto com frequência nas lutas, na resistência. Deputado Requião Filho, nos encontramos semana passada em Araucária, fazendo a discussão da importância que a Petrobras tem para aquele município, outros em outras atividades da defesa da soberania, né? Companheira Clair Martins, tivemos hoje de manhã num debate falando sobre esse fórum, sobre o lançamento da frente parlamentar, e tivemos a oportunidade de ali travar um debate sobre conjuntura nacional e pontuar que a gente está enfrentando um novo ciclo do neoliberalismo, um ciclo que foi interrompido pelos governos democráticos e populares de Lula e Dilma, e que não só no Brasil, mas na América Latina e em diversos países do mundo
retoma a força com o segundo ciclo neoliberal. Procura entregar o que sobrou daquelas riquezas da primeira etapa. Naquela primeira etapa, a gente teve que aguentar a privatização da navegação de cabotagem, teve que aguentar a privatização de empresas estratégicas que nem a Vale do Rio Doce, diversas estatais, bancos estatais. Perdemos naquela leva o Banestado, perdemos diversas empresas estatais. E esse segundo ciclo vem com essa intenção de passar o rodo no que resta. E é isso que nós não podemos permitir. Por isso se faz imperativo que a gente potencialize esse Fórum em Defesa da Soberania, crie frentes. A proposição dos deputados aqui da Assembleia, aquele leque de deputados progressistas que sempre estão em defesa das causas sociais, é aqueles que a gente vê do nosso lado cotidianamente. Requião Filho, Gora, a bancada toda do PT, Arilson, Luciana, Lemos, Tadeu? O Tadeu, claro, sem dúvida, né? Pelo amor de Deus, o Tadeu é o que mais propôs audiências públicas que tem relevância para os movimentos sociais, para o povo de uma forma geral. O Tadeu está sempre capitaneando aí as audiências públicas, e é isso que é importante, inserir as pessoas no debate. E nós precisamos, dentro desse debate, atrair mais as pessoas. Então eu queria me dirigir não só a vocês que aqui estão, mas aqueles que nos veem pela TV Assembleia, pelas redes sociais que estão sendo transmitidas. Ontem nós tivemos aqui em Curitiba a Parada da Diversidade. A Parada da Diversidade, com a sua abordagem, levou às ruas no dia de ontem 100 mil pessoas aqui em Curitiba. Quem estava lá, várias pessoas estavam lá, observaram a grandiosidade daquele movimento, daquela onda. Isso se dá por um trabalho, por uma abordagem. Eu acho que a gente faz um papel muito importante ao constituir essas frentes, mas nós precisamos abrir frentes de diálogo com a sociedade, de estar conversando com os nossos jovens, com os trabalhadores, com os sindicatos. Então, finalizando com um abraço da Central Única dos Trabalhadores, digo mais uma vez da importância da constituição dessa frente parlamentar, e espero que nos envolvam, nós da sociedade civil organizada, as centrais sindicais, nos envolvam em atividades aí que a gente possa também estar replicando e multiplicando essa ação de discussão da soberania. O Brasil passa por um momento muito importante, e discutir a nação, discutir o que a gente quer para o futuro é fundamental. Então, finalizo deixando aqui o parabéns e um grande abraço da Central Única dos Trabalhadores por essa iniciativa. Muito obrigado. Cumprimentar a todos, em especial ao Tadeu, aos nobres deputados que aqui estão nessa mesa, aos companheiros de luta que também estão presentes, em especial os trabalhadores da Petrobras, os trabalhadores do Correio, os metalúrgicos da Grande Curitiba. E dizer que é isso que nos motiva, né? A gente continuar indo para frente, não abandonar a luta depois de 30 anos desse ciclo que a gente começou lá atrás. Eu lembro quando viramos a ditadura lá atrás, o quanto era difícil, e tivemos a felicidade de ter junto conosco naquela época o nosso senador Roberto Requião, que até hoje a gente não se cansa de dizer como uma grande referência de esquerda aqui no Paraná. Eu acho que para todo o movimento sindical, para as grandes lideranças, Requião foi, não só para o Paraná, como para o Brasil todo, uma referência de esquerda organizada. Nós passamos por esse ciclo, como disse o Macho, e estamos voltando novamente para um momento difícil. Alguns companheiros, e a gente vê, né, e até nessa casa, aqui nós estávamos murmurando um pouco, de que a gente às vezes tem iniciativas e ainda não temos aí o respaldo do movimento sindical. Alguns companheiros de outras centrais, inclusive até da minha, eu sei que também de outras centrais tem sindicatos que têm um bom discurso, mas na hora de mobilizar, estar em porta de fábrica, não estão. E eu lembro do companheiro Lula falando o que a gente tem falado nos últimos 2 anos.
é preciso a esquerda voltar às suas bases. Nós só vamos conseguir ter uma resistência forte se nós estivermos na porta de fábrica, se nós estivermos na periferia, se nós estivermos em todas as entidades de organização, se nós não nos cansarmos de virmos em todas as atividades que criarem para nós debatermos. E se nós conseguirmos fazer isso, cada um de nós, certamente a gente vai conseguir mudar esse jogo. Por isso que eu quero novamente uma salva de palmas aos companheiros petroleiros que estão hoje nessa luta. Aos companheiros do Correio, que são hoje o exemplo da organização de luta para nós do Paraná. Não vou falar dos metalúrgicos, os metalúrgicos hoje são uma referência no Paraná pela sua forma de atuação, e que é uma forma de atuação que copiou certamente do ABC, das referências lá do passado. Mas queremos ter também aqui, parabenizar o Requião Filho, o nosso senador, dizer que é uma satisfação nós estarmos nessa noite aqui debatendo com vocês, e esperamos que a gente consiga sair daqui com uma posição bem firme, para a gente poder fazer um enfrentamento, não só o enfrentamento dentro das Assembleias Legislativas do Brasil todo, mas também o enfrentamento na rua, onde muitas vezes a gente tem o enfrentamento sendo construído por uma direita que tem certamente o interesse do desmonte. Estava conversando hoje com os companheiros dos policiais civis aí que estão também tendo o mesmo problema que certamente os demais companheiros da área pública no Paraná, que é o governo do Estado estar mexendo na Previdência. Quero deixar aqui nosso repúdio em relação a isso e deixar aqui a porta aberta aos metalúrgicos para como os delegados de polícia, os polícias civis estiveram conosco, nós vamos estar também junto com os companheiros em outras frentes de ação aqui no Paraná. Boa noite a todos e a todas. Nós que estamos aqui no Esquenta para ouvir as palavras aí do nosso eterno senador Roberto Requião, que já foi importante para Curitiba, já foi importante para o Paraná, e é o nosso coordenador dessa nossa frente, importante para esse momento do país, importante para esse momento do Paraná, Muitos falaram sobre o Bolsonaro aqui, mas temos que lembrar que no Paraná nós também estamos num momento bastante difícil. Eu quero dizer para vocês, todos os nossos deputados, todas as frentes aqui estão, que o PCdoB do Paraná, como é também o nosso combo, eu vejo aqui o pessoal da JS, União da Juventude Socialista, a presidente da UP, a Larissa, o presidente da UP, o Wellington. Todos os nossos militantes vão estar na frente de luta, porque nesses quase 100 anos de Brasil, foi a nossa maior prática estar na frente de luta para um Brasil melhor. Muito obrigado. E antes, fazer uma saudação, porque amanhã e depois nós vamos ter aí os trabalhadores da educação travando uma luta muito importante contra o projeto que o governador Ratinho quer aprovar aqui nessa casa. E essa luta vai precisar do apoio e da solidariedade de todos nós. Então, antes de mais nada, uma saudação aos trabalhadores que depois de tanto tempo ter enfrentado as balas aqui, podem estar se colocando novamente a ter um enfrentamento bastante duro contra esse governo. Saudar também a todas as lideranças, os parlamentares, os representantes aqui dos movimentos sociais, em especial aí os representantes dos indígenas, que de fato falar em soberania é pensar nos povos originários, é pensar de fato em tudo aquilo que abrange hoje o grande ataque que nós estamos sofrendo. Bom, o Bolsonaro, ele começou o seu governo dizendo que ia entregar o centro de lançamento de foguetes, vocês se recordam, base de Alcântara, em seguida a Embraer, a Boeing, toda a nossa tecnologia que foi, digamos assim, elaborada ao longo de todos os anos, entregue ao capital. Depois vem a Petrobras, que hoje nós estamos vendo aí, teve uma audiência, inclusive muito importante, que aconteceu aqui, e a mobilização dos petroleiros merece a nossa saudação também, porque é uma luta muito dura contra a entrega das refinarias,
contra entregas dos gasodutos que já ocorreram no norte, no sul, contra a entrega da Liquigás, BR Distribuidora e tudo aquilo que significa a defesa de que nós tenhamos o direito de explorar o nosso petróleo e o direito de dizer qual vai ser o preço da gasolina. Agora, o preço dos combustíveis, do gás, vai estar na mão do grande capital. Se hoje já é difícil, a situação pode ficar ainda pior. Banco do Brasil, Caixa Econômica, 17 empresas que Guedes disse que vai estatizar, entre elas Correios, Eletrobras, Casa da Moeda, já temos a Serpro, Dataprev, enfim, a lista de entrega do patrimônio do povo brasileiro é muito grande para esse governo. A reforma da Previdência já aconteceu e não esqueçamos. É muito importante que quando a gente discuta a soberania, discuta a Amazônia, discuta como estão sendo tratados os povos indígenas, os negros e negras, a juventude de Paraisópolis, juventude negra, é muito importante que a gente se lembre do seguinte: esse governo não é só isso que ele quer fazer, não é só agenda ultraliberal. É um governo que fala de AI-5, que fala em fechamento de Congresso, de Supremo, que constrói e organiza um partido diretamente fascista nesse país. E tudo que a gente fez até agora foi muito importante, muito importante. Mas faça minhas palavras, as palavras do Buttigieg, nós temos que retomar uma organização de base superior à que nós estamos sendo capazes de organizar até agora. Porque se não tivermos uma frente única, poderosa, que organize um movimento de massas para derrotar esse governo nas ruas, eu não sei se nós vamos ter condições de fato viver numa democracia, não nas eleições municipais, mas numa eleição nacional. Porque de fato esse governo, o seu ministro, ameaça a democracia. Então a grande tarefa dessas lideranças todas que estão aqui é, na verdade, construir uma grande frente única para derrotar o Bolsonaro pelas mãos do movimento de massas. Essa é a nossa saudação, essa é a saudação do pessoal. Eu presidi essa frente, senador de Minas Gerais, deputado de Minas Gerais, Patroso Ananias, sou o secretário-geral. Ela foi reconstituída nesse momento, mas eu não tinha mandato, então eu não poderia participar desse processo. O Lula, meu velho amigo, tinha me dito já um dia: Requião, político sem mandato é uma coisa terrível, nem o vento bate nas costas. Mas comigo se deu uma situação inversa. Os senadores e os deputados que constituíram a frente mudaram o seu regimento e criaram a figura do presidente de honra, para que eu pudesse continuar participando da frente e conversando em reuniões como essa que estamos fazendo aqui em todo o país. Não é isso, Nelson? É isso aí, Requião! Portanto, uhul! Ahá, uhul! O Brasil é nosso! 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 Daí, Requião! Mas vamos lá. Companheiros, uma árvore partida por um raio e rojada à beira de uma estrada é apenas um leito abandonado, até que o homem se debruce sobre ela e, com a sua inteligência e o seu trabalho, a transforme num bem econômico. Uma tábua de lavar roupa, uma cadeira, uma mesa. Só o trabalho e a inteligência do homem produzem riquezas. E o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é o momento da desvalorização absoluta do trabalho em favor de Mamon. Mamon é uma figura bíblica. Mateus 4, 6, 24. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É uma palavra hebraica que significa
pura e simplesmente dinheiro. Não é outro Deus e não é o diabo. E esta luta do dinheiro em detrimento da valorização do trabalho é antiga. Ela vem lá de trás, ela vem da Bíblia. Mas o que nós estamos vendo e vivendo no Brasil hoje é resultado de um processo de desmoralização global do valor do trabalho. A aposentadoria que nós perdemos no Brasil teve início quando? Eu cansei de ler em textos na imprensa, escrita e falada, televisionada no Brasil, que é uma herança do fascismo do Mussolini, a consolidação das leis do trabalho. Não, não é. Isso começa lá no início do século XIX, quando Bismarck, chanceler da Prússia, tentava a reunificação da Alemanha. Bismarck toma conhecimento de algumas ideias do filósofo alemão, chamava-se Johann Fichte, que dizia mais ou menos o seguinte: a nobreza dominava os estados no mundo inteiro, e a nobreza se consolidava através da herança, do direito hereditário. Mas nos burgos, que são as vilas que passaram a existir fora das muralhas feudais, a burguesia, ou seja, os moradores dos burgos, com seu trabalho e a sua inteligência, progrediam e se organizavam. E em determinado momento disseram: nós construímos a riqueza e a nobreza se apropria dela através do direito hereditário. E a burguesia marginalizada, em quantidade, num momento muito superior à da nobreza, derruba a nobreza. E nesse processo se sacraliza a propriedade privada. Na Revolução Francesa e mesmo na redação da Constituição norte-americana. Essas ideias do Fichte chegaram a Bismarck da seguinte forma: hoje, a burguesia sacralizando o capital, quando pela idade estiola a sua força de trabalho, sobrevive do lucro das suas propriedades e dos dividendos do seu capital. Mas ao lado dela cresce um número fantástico de trabalhadores que tem como único capital a sua força de trabalho. E no momento que essa força se estiola, eles não têm condição de sobrevivência. E da mesma forma como a burguesia derrotou a nobreza, chamava a atenção Fichte: os trabalhadores vão derrotar a burguesia. Bismarck, no entanto, que tentava a reunificação da Alemanha, diz: não, isso não pode acontecer no processo de unificação da Alemanha. E ele cria então a aposentadoria, com a participação dos trabalhadores, dos patrões e a gerência do Estado. Para evitar a derrota da burguesia, a Alemanha reunificada cria a Previdência Social, e essa Previdência foi copiada na legislação brasileira. Nada a ver com o fascismo italiano ou com direitos corporativos. Foi um instrumento de defesa da burguesia para a reunificação do Estado e evitar o seu debate. Até a aposentadoria nós já perdemos com esse movimento liberal no Brasil. Quero mostrar o entorno verdadeiro desse processo, examinando o que tem acontecido no mundo nas últimas décadas. A Alemanha nazista é derrotada. A par disso, na União Soviética, o regime comunista se consolida e cria o poder absoluto dos trabalhadores. Os sovietes, que eram conselhos de soldados, de trabalhadores e de camponeses, passam a administrar o país. O medo da Revolução Comunista apavora a Europa.
E neste momento os movimentos sociais começam a se mobilizar e a pressionar os estados. Surge nesse processo de pressão o voto feminino, direito dos trabalhadores, direito das minorias, e isso tudo se constitui no que nós chamamos hoje de Estado Social. E esse Estado Social vai tomando volume e força até o momento em que, por razões que não poderíamos abordar nesse momento, o comunismo soviético alui, se desmonta. Primeiro com a perestroika, na verdade primeiro com a glasnost, que é o degelo, e posteriormente com a perestroika, que é a reconstrução. O comunismo desaparece como força política e mobilização de vontade na Europa e no mundo, e o capital improdutivo, o capital financeiro, se reorganiza para uma revanche. Não se conformava mais, sem o medo da União Soviética e do comunismo, em manter direito dos trabalhadores, das minorias, das mulheres e tudo o que passou a constituir o chamado Estado Social. E ele se organiza para isso num tripé. Primeiro ponto de apoio: a precarização do Estado com a valorização absoluta do capital financeiro, poderes totais para os bancos centrais, e os estados, as organizações públicas, passam a se constituir apenas num órgão repressor para o protesto da população que indignada se levantava contra a perda sistemática dos seus direitos. Esse é o primeiro ponto de apoio da revanche do capitalismo no mundo recente. Segundo ponto de apoio: precarização do parlamento, com a financiarização de campanhas eleitorais, caríssimas todas elas. Parlamentares e executivos eleitos nesse processo não têm responsabilidade, em sua grande maioria, com seus discursos de campanha ou com o programa dos seus partidos. Eles são mandaletes, como dizia o velho Brizola, mandaletes do capital que financiou o seu programa eleitoral. E vão avançando nesse sentido na mudança de legislação. Nós conhecemos isso no Brasil a exaustão. Da Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas, como essa aqui do Paraná, a Câmara Federal é o Congresso Nacional. O domínio quase que absoluto do capital e dos seus interesses através do financiamento das campanhas. Terceiro ponto de apoio: a precarização do trabalho, a eliminação de direito dos trabalhadores, o fim da previdência social. E neste processo se completa uma mobilização da volta do domínio absoluto do capital financeiro. Eu diria a vocês que isto se instalou no Brasil como reflexo dessa mobilização que se inicia no leste europeu e na Europa. Se instalou no Brasil e se colocou politicamente através de um projeto que chamava-se Ponte para o Futuro. O que esta ponte para o futuro pretendia para o nosso país? Brasil será o celeiro do mundo. Brasil será o fornecedor de commodities. Commodities são minérios e vegetais, produtos agrícolas não industrializados. E como celeiro do mundo, nós teremos o nosso lugar no concerto das nações. Propunham a desindustrialização absoluta do país. Isso não começou ontem, nem antes de ontem. Em 1980, Clarice, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Quem eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10% industrialmente do que eles produzem. Nós começamos a perder o impulso desenvolvimentista no engajamento absoluto do Brasil na Guerra Fria, na defesa dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital internacional.
No entanto, o avanço consistente na mecanização da agricultura e da mineração e a utilização de tecnologias avançadíssimas provoca necessariamente o desemprego, a diminuição da necessidade da mão de obra. Daí, os redatores da Ponte para o Futuro resolvem que, se eles conseguissem uma medida que se suportava num destempo com a medida tomada no Japão no início da sua industrialização, eles segurariam o protesto das massas. O Japão e a China principalmente, no início do processo de industrialização, quando os capitais saem dos Estados Unidos para não arcarem com o peso dos trabalhadores através de suas conquistas sociais e de mercado, esses capitais vão para a China e, por incrível que pareça, eles estavam trazendo um relativo progresso para aquele momento, porque a relação de trabalho dos chineses era medieval, trabalhadores não tinham direito algum. Então, o emprego industrial provocado pela ida dos capitais americanos e da sua tecnologia para a China garantia o almoço do trabalhador e o jantar da sua família, mas exatamente porque os direitos sociais não existiam naquele momento. No Brasil é diferente. Eles agridem duramente o trabalho, mas nós já vivemos a constituição da CLT, organização da CLT. Nós vivemos e usufruímos de todos os avanços conseguidos pelos trabalhadores no Ocidente, que se incorporaram progressivamente na legislação brasileira. E, acima de tudo, nos últimos 14, 15 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, nós vimos a incorporação do número maior de pessoas no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Isso me faz acreditar que o brasileiro não aceitará de forma alguma esse regime de economia liberal que nos é imposto. Mas me irrita, de certa forma, quando tudo se transforma num grito de fora Bolsonaro. Bolsonaro não governa o Brasil. Bolsonaro é um animador de picadeiro, enquanto Paulo Guedes, a serviço do capital financeiro e da geopolítica norte-americana, com apoio de um Congresso praticamente alienado na sua maior parte, vai introduzindo na nossa legislação a supressão dos direitos e da soberania do país. Eu não acredito que o Bolsonaro termine o seu mandato, mas é preciso que haja consciência e mobilização popular para que isso ocorra. Sem esta mobilização, nós não iremos a lugar algum. Mas quais são os caminhos? Eu lembro que nas reuniões da bancada do PMDB, quando eu me opunha à política do Guedes, depois do Joaquim Levy, que hoje são continuadas de uma forma mais rápida pelo Guedes, né? Que é o atual o ministro da Fazenda, o pessoal dizia, mas não tem solução. Não tem solução. O liberalismo econômico é a saída que nós temos visível para o país. Liberalismo econômico atrapalhou a Europa, não deixa a Merkel governar, evita que a Espanha organize com facilidade um governo popular. E o único país que escapa disso na Europa é Portugal, que montou uma frente de esquerda que a direita chamou de geringonça, porque era constituída basicamente por partidos que na militância da história de Portugal se opunham. Mas essa geringonça se transformou numa frente. E a frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. Diferente de um partido político que tem que propor para o município, para o Estado e para a nação. A frente se opõe. E a frente política de Portugal se opõe ao liberalismo econômico. E não aceita essa história de que o Estado só pode investir se tiver recurso, que não pode investir deficitariamente.
como se o crédito não fosse a alma do regime capitalista que querem nos impor. Pois muito bem, a geringonça deu certo, Portugal está pagando as suas dívidas e é um exemplo para nós. Mas nós temos um exemplo brasileiro também disso, que foi o velho MDB. O MDB do passado, vocês lembram? MDB, você sabe o porquê. Não havia um programa específico de governo, mas havia um programa contra a ditadura militar. E o Brasil se une inteiro contra a ditadura militar a favor da democracia. E desta união resultou as eleições diretas por fantásticas pressões populares nas ruas. Mas vamos à possibilidade de saída da crise. A Alemanha, de 23 a 30, viveu uma crise muito pior do que a nossa. Mas ela sai dessa crise com investimentos pesados do Estado e uma política diametralmente oposta à política do Temer, à política do Guedes, à política do Meirelles. Como que ela sai disso? Faz em 23 uma reforma da moeda, vinculando o valor da moeda, do marco, a uma cesta de cereais. Acaba com a inflação numa semana. Nós fizemos isso no governo do Itamar. Foi o tal plano real. Mas não prosseguimos depois, o plano desmontou. Mas em 30, a Alemanha toma uma série de medidas pela mão do economista que chamava-se Horace Greeley Johann Fichte. Este cara, que era um economista liberal, o Fichte, se transforma no comando da condução da política econômica alemã num alemão, antes de ser um liberal. Ele estabelece que a Alemanha só comerciaria no mundo com países que comprassem da Alemanha e não pagaria mais em dólar, pagaria em bens produzidos na Alemanha, um escambo, trocava uma coisa por outra. Assim, ele dribla a dívida alemã com a guerra anterior, consagrada no Tratado de Versalhes, que fazia com que ela perdesse cerca de 80% de tudo que produzia para os aliados que a venceram na guerra. E investimentos pesadíssimos são feitos na infraestrutura. Johann Fichte, da noite para o dia, reduz os juros de rolagem da dívida alemã a zero. Os ricos da Alemanha, os donos do grande capital, dizem: mas meu Deus, como é que nós vamos sobreviver nesta recessão? O nosso dinheiro, o nosso capital vai virar pó. Fichte diz: não, necessariamente não, porque a Alemanha está realizando um projeto de retomada da infraestrutura, de volta do desenvolvimento em parceria com grandes empresas alemãs. E se vocês investirem nestas empresas que estão recuperando a infraestrutura alemã, o Estado garante a vocês, através de uma letra que à época chamou-se MEFO, que estava ligada ao setor metal-mecânico fundamentalmente, de 4,5% ao ano. Em 6 meses, o brutal desemprego alemão tinha desaparecido. Por que eu estou expondo isso a vocês? Investimento do Estado, pesado com o comando do governo forte. Os Estados Unidos em 30 viveu a mesma crise. Todos vocês já viram em filmes da Grande Depressão banqueiros se jogando do 3º, 4º, 5º andar dos edifícios no desespero de uma economia que quebrava. Mas em determinado momento, um industrial norte-americano chamado Henry Ford se suporta em ideias de um economista conhecidíssimo à época e hoje também, que chamava-se Taylor. Taylor dizia o quê? A produtividade só se aumenta com a especialização do trabalho. De nada vale aumentar o horário dos trabalhadores, porque isso sobrecarrega, derruba a qualidade do serviço e não aumenta a produtividade.
Ele pega essa ideia do Taylor de especializar trabalhadores e põe numa linha de montagem. Um grupo funda o bloco do motor do Fordinho, outro faz a lataria, outro monta a caixa de troca, outro monta o motor. E a linha de montagem tem efeitos simplesmente extraordinários na produtividade e na qualidade do produto da fábrica Ford. Os Estados Unidos inteiro se empolga com aquilo. Havia uma recessão brutal, mas os Estados Unidos daquela época, como o Brasil hoje, tem uma diversidade industrial muito grande. Então, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, resolve condecorar o Ford com a mais alta condecoração dada ao empresário na história americana. E paz, meus senhores, Henry Ford recusa a homenagem. Mas por quê? Pergunta o presidente. E ele responde: porque esta aceleração da produção vai inviabilizar definitivamente o crescimento dos Estados Unidos da América. Nós estamos produzindo mais. Todo mundo está entrando no taylorismo fordista. A produção aumenta e não tem consumo porque não tem quem compre. O presidente, pasmo, pergunta: mas então o que eu faço? E surgem os dois conselhos do Roosevelt que dão início a um novo pacto, ao New Deal. O início da retomada do crescimento dos Estados Unidos. Ford aconselha o presidente: diminua a carga horária dos trabalhadores por lei, para que mais trabalhadores entrem no mercado de trabalho de produção, e aumente o salário, para que o país readquira a sua capacidade de consumo. Foi o início do New Deal nos Estados Unidos. Exatamente o contrário dessa loucura de aumentar a jornada de trabalho, de tirar direitos que nós estamos vivendo no Brasil. Aliás, minha gente, com o progresso da mecanização, da robotização e da ciência e tecnologia, mais dia ou mais tarde esse regime de trabalho tem que mudar. A maioria de vocês não deve saber disso, mas na Alemanha, agora, o setor informatizado, bancos e tudo mais, reduziu a jornada de trabalho de 40, que já era, para 30 horas por semana, para pôr mais gente no mercado de trabalho e conseguir evitar uma crise de consumo em função do desemprego. E uma fábrica de automóveis no Japão está fazendo a mesma coisa nesse momento. O que eu estou dizendo a vocês é que tem saídas, mas acima de tudo, que esta saída tem que ser viabilizada por uma frente e não por uma luta partidária, não por uma luta de egos e de legendas. No primeiro momento é o momento da democratização, mas há um segundo momento, e para isso os partidos têm que se preparar. Qualquer militante mais esclarecido deve ingressar num partido e participar da elaboração de uma proposta, porque depois do processo de democratização, as propostas têm que ser colocadas para o país e o voto popular decidir os caminhos. Quais caminhos? Eu lembro nesse momento de uma anedota aristotélica, que é mais ou menos a seguinte: alguns comandantes são chamados para examinar a possibilidade da tomada de uma colina, Lafayette. O primeiro deles dá uma olhada na colina, vê quantos homens tem e diz: é impossível, nós vamos morrer e não vamos conseguir avançar. É um ato extremo de covardia. O segundo olha a colina e diz: sim, tenho meios, tenho homens, tenho poder de fogo, que se dispõe a avançar. Avança e toma a colina, mas ousado resolve ir além da colina e perde 70% dos seus soldados e do seu equipamento. É um ato extremo de temeridade. O terceiro toma a colina com os homens que tinha. É um ato eficiente, é um ato meio, e mantém a colina para que a retaguarda do seu exército avance. Ele garantiu o espaço para que o conjunto das suas tropas conseguisse um caminho para a vitória definitiva. O momento é o momento dos partidos se valorizarem na discussão interna e na construção de propostas.
O momento é o momento de examinarmos os erros e os acertos das experiências pela esquerda no mundo inteiro e montarmos a proposta brasileira. Mas a frente política que se organiza é a frente de defesa da soberania e de uma palavra de ordem mais importante que o Raul do Nelson, que é o plebiscito, o referendo revogatório de tudo que fez o governo Temer e do Bolsonaro até hoje contra a soberania nacional e o direito dos nossos trabalhadores. É por aí o caminho, mas fundamentalmente, nós temos que entender que a frente política só é possível se os partidos, os líderes, abrirem mão das suas tentações hegemônicas, da corrida pelas aventuras pessoais na carreira política. Não importa, posteriormente, quem possa ser um candidato a presidente da República. A mim, pessoalmente, com um bom programa, tanto faz que seja o Haddad, que seja o Ciro Gomes, que seja o Lula. O importante é que o Brasil se livre do liberalismo econômico. Não se perca nas aventuras pessoais desse processo. Outro aspecto interessante que eu gostaria de analisar com vocês. Eu vejo muita gente dizer que estamos numa frente do movimento social sem o PT. Isso é de uma burrice ciclópica. O PT é o único partido com base popular no Brasil. Cometeu erros tão brutais e abomináveis quanto o PMDB, o PP, o DEM e todos os outros partidos. Mas de certa forma tem uma identidade fantástica com a população. Se coloca no lugar dos trabalhadores. Esta burguesia amedrontada dos PMDBs, que não é o meu, parece que eu sou o último resistente do partido, nada tem a ver com o trabalho. Não sabe o que é faltar dinheiro no fim do mês, não sabe o que é andar no ônibus, não sabe o que é o sofrimento da procura do médico de escola para o filho. Eles não são sequer semelhantes ao conjunto da população brasileira. Se identificam com povos de outros países, dos Estados Unidos, da Europa. Doentes procuram saúde em hospitais de outros lugares, rejeitam o SUS. Esta gente não pode constituir a frente. A frente tem que ser muito ampla, mas ela não pode incorporar figuras dos quadros liberais. Outro dia, me convidaram. Requião, tem um movimento em São Paulo, você podia aparecer lá. Chama-se Frente pela Democracia e Fórum do Direito. Eu disse, não. Por que você não vai? Porque convidaram o Fernando Henrique Cardoso, ele mandou um videotape, convidaram o Maia, convidaram essas figuras todas. Eles estão participando de uma frente pelo direito agora, num movimento claro para salvar o próprio rabo, porque pode aparecer um promotor maluco e um juiz diferente desses que estão aí, e que faça com eles, segundo as regras da lei, o que fizeram com os políticos nacionalistas e progressistas do Brasil. Eles não estão fazendo uma frente pela democracia, eles estão fazendo uma frente para a manutenção do seu poder no país. A nossa frente tem que ser ampla, mas tem que ser contra o liberalismo econômico e tem que ser pelo referendo que nos indique a revogação de tudo que fizeram com a legislação do trabalho e contra as empresas públicas. Na organização da Frente da Soberania em Brasília, eu abri, durante o meu mandato de senador, dizendo o seguinte: senhores empresários e dirigentes de fundos econômicos do mundo inteiro, vocês estão comprando concessões em empresas públicas do governo que não foi autorizado para isso. Eles nunca falaram que iam vender a Petrobras, que iam acabar com as empresas públicas, que iam liquidar a aposentadoria dos trabalhadores, aumentar a carga horária e liquidar direitos. Se elegeram numa trapaça eleitoral. E para mim, eles tinham aí 6 a 8% de votos. A boçalidade bolsonárica chegaria a isso no Brasil.
o mais foi voto contra a política. Os políticos são corruptos, dizia a Globo e as redes de comunicação. A propaganda maciça da internet e do WhatsApp. E a população votou contra a política. E contra o PT também, que foi sacralizado nesse processo, mesmo que o PT, proporcionalmente, tenha tido muito menos pessoas envolvidas do que os outros partidos. Então o Bolsonaro se elegeu numa fraude. E a empresa, o fundo, que comprar um bem público de um governo que não foi autorizado para isso, estará necessariamente comprando mercadoria roubada. É crime de receptação. Isso tem que ser anulado. Isso tem que ser anulado sem nenhuma remuneração compensatória. Quando o Getúlio Vargas nacionalizou a propriedade do subsolo do Brasil, os estados já tinham cedido dezenas, centenas de concessões às grandes petroleiras, as famosas 7 irmãs que operavam no mundo. O Getúlio nacionalizou tudo e anulou todas as concessões simplesmente com um tapa e a condição de um governo que tinha naquele momento o apoio popular. É este o caminho. Frente política, mas os partidos têm que continuar sua organização. E quem não quiser participar de uma frente política está dividindo a frente política da redenção nacional. Não pode ser, a meu ver, sem a participação do partido popularmente hegemônico no Brasil, que tem mais trabalhadores e mais identidade, mas seguramente não pode ser também carimbada com Ciro, com A, com B, com C, como projetos pessoais. O projeto, num primeiro momento, é o restabelecimento da democracia. Num segundo tempo, os partidos organizados se coloquem com as suas propostas e o povo brasileiro vai escolher o seu caminho para a economia, para a organização social, para a situação do Brasil no concerto das nações. Esta é a proposta da Frente da Soberania que eu trago para vocês aqui hoje. Como diria, não só o Nilton, o Nelson, mas o Deltan Dallagnol. Haha, Ahá, uhul, o Brasil é nosso! Ahá, uhul, o Brasil é nosso! Ahá, uhul, o Brasil é nosso! Mais do que um ato, o que nós queremos realmente é que esse ato se transforme num movimento que ganhe as ruas, os corações e as mentes de toda a população. Nós estamos aqui para defender o território brasileiro. Nós estamos aqui para defender as nossas estatais. E aqui eu vejo várias entidades que defendem a luta contra a privatização da Eletrobras, da Copel, da Vepar, da Petrobras e tantas outras que o governo federal hoje está fazendo uma liquidação. Mas nós aqui estamos para defender as estatais porque elas são indutoras do desenvolvimento do país. E muitas empresas são de fundamental importância estratégica para o desenvolvimento do nosso país. Mas mais do que defender as estatais, e porque nós estamos defendendo as estatais, é porque nós queremos defender as riquezas minerais e naturais do nosso país. Nós queremos defender a água, as florestas, o petróleo e todas as riquezas que se encontram no nosso país. E nós sabemos que desde a época do descobrimento nós assistimos à expoliação das nossas riquezas. E o que fica para o desenvolvimento do país e o que fica para a população brasileira, é isso que está em jogo. E o que nós assistimos mais hoje
nesse momento difícil da nossa história. Nós assistimos recentemente na Bolívia que as grandes corporações dominam o mundo, que há países que ditam as regras e os que não obedecem podem ser o quê? Podem ter mísseis, podem ter golpes militares, podem ter toda sorte de violência contra o seu país, contra a democracia dos países que detêm as riquezas naturais e naturais. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos que as riquezas do Brasil sejam destinadas ao povo brasileiro. E nós aqui, muitos já falaram que as tecnologias estão presentes e há um grande número de desempregados e os empregos serão reduzidos. E o que fazer? Mas nós, no nosso país, nós temos todas essas riquezas. Nós temos florestas, temos água, temos petróleo e tantas outras riquezas. E nós queremos então que uma parte dessa riqueza seja destinada ao povo brasileiro. Nós queremos um programa de renda mínima para que toda a população se beneficie desses recursos naturais e minerais do nosso país. E é por isso que nós aqui estamos e queremos que esse movimento siga à frente, ganhe as mentes e os corações do povo brasileiro. Obrigada. Queria iniciar minha fala dizendo do que representa para nós estarmos aqui com vocês, falar sobre soberania nacional e principalmente do que significa para isso a nossa Petrobras, a empresa que a gente tem o maior orgulho de trabalhar, tudo o que ela significa, o desenvolvimento social, econômico e tecnológico para o país. Ela está sendo violentamente atacada nesse momento, ela está sendo entregue e os exemplos estão bem claros e o que a gente está vendo todos os dias. Nós temos um ataque à maior descoberta de petróleo dos últimos 30 anos no mundo, que é o pré-sal. Isso daí representa uma riqueza enorme, uma riqueza do povo brasileiro, o principal acionista dessa empresa. Esse ataque ao regime de partilha, como nós estamos vendo, e um dos maiores representantes que cedia o seu gabinete, muitas vezes para a gente fazer reunião lá em Brasília, o senador Requião, era o nosso QG, o QG dos petroleiros, lá em Brasília, e hoje nós estamos sem representantes do Paraná para fazer essa defesa, lá no Senado Federal. O Requião bem sabe, e a gente conseguiu derrotar, no primeiro momento, aquele projeto do Serra, né, contra a partilha, e esse projeto retornou. Por isso que não teve ofertas de empresas estrangeiras no último leilão do pré-sal que foi feito, porque eles não derrotaram a partilha. E a Petrobras, quebrada, conseguiu colocar quase 70 bilhões de reais para comprar essa área. Por que ninguém reclamou disso? Porque sabe que eles vão entregar a Petrobras a preço de banana ali na frente. Então deixa a Petrobras comprar esses campos e depois a gente vai conseguir. E isso atinge principalmente a soberania nacional no que diz respeito à saúde e educação, por exemplo. O maior destino dos fundos soberanos e sociais estão colocados. Um outro exemplo do entreguismo que está acontecendo no país. A TAG, os gasodutos, como bem citado antes aqui, um dos gasodutos do norte, que foi cedido, foi vendida para grupos estrangeiros por 20 bilhões de reais.
Em 6 meses, a Petrobras pagou de aluguel 3 bilhões. Em 3 anos, se paga só com aluguel desses gasolinos. Então é um entreguismo bárbaro que está acontecendo. Estão chegando no refino, que talvez seja a maior enganação desse governo e da gestão atual da Petrobras. Estão enganando o povo brasileiro, priorizando a importação, reduzindo cargas em todas as refinarias em cerca de 30%, favorecendo a importação de petróleo, importação de derivados, gasolina e diesel principalmente. Os Estados Unidos em 2 anos se transformou no maior exportador de diesel para o mercado brasileiro, pela redução de carga nas refinarias. Nós temos capacidade para produzir gasolina barata no Brasil, diesel barato no Brasil, com petróleo nacional, e eles deliberadamente reduzem carga das refinarias, indexando o valor dos derivados ao dólar e ao mercado internacional, encarecendo para a população brasileira. Eles roubam da população brasileira para beneficiar seus acionistas e as grandes empresas de petróleo do mundo. É um roubo que está acontecendo. Roubo ao povo brasileiro, que tem que ter esses alertas para fazer a devida cobrança de redução de preço dos combustíveis. A gente precisa, a gente merece pagar menos nos postos de combustíveis. E esse é o reflexo dessa política que eles estão colocando. Reflexo disso na soberania alimentar, quando colocando a questão da FAFEM, das FAFEMs no Brasil, que produzem o tão necessário fertilizante nitrogenado, a ureia, tão necessária para o país. Eles fecharam 2 fábricas, em Sergipe e na Bahia, e estão querendo fechar a nossa aqui do Paraná também, que tentaram vender e não conseguiram. Não conseguiram por conta do gás da Bolívia, que ela estava casada com a venda de Três Lagoas, uma fábrica nova, quando o Brasil se importava com a soberania alimentar, estava construindo. Hoje eles querem garantir apenas o mercado dos fertilizantes nitrogenados, para importar no excesso que tem. Todos falam do preço da carne, está alto porque a China passou a comprar. Não é só isso que está indexado ao dólar, é nessa dependência. A seca no Mato Grosso deixou o solo com necessidade do fertilizante nitrogenado, da ureia, e o Brasil não está produzindo o suficiente. Poderia estar sem a necessidade de tanta importação, e isso reflete na produtividade da proteína animal, na venda dos bois, e reflexo imediato no preço da carne nos açougues. Tanta gente está reclamando. É essencial para a soberania alimentar a proteína animal. Não posso deixar aqui de falar da outra unidade do Paraná que estão querendo vender, entregar. Trata-se da usina do xisto em São Mateus do Sul, única usina no mundo que produz de forma sustentável derivados de xisto, derivados de petróleo. E essa mesma usina no sul do Paraná, que é a única no mundo com tecnologia brasileira, da Petrobras, tecnologia paranaense, isso nos orgulha muito, ela está ameaçada também de fechamento, porque o que eles querem é a tecnologia do xisto. Diferente do shale gas, diferente de tudo que se tem no mundo, produz de forma sustentável. E lá, mais agravante, tem uma unidade de GLP que está parada desde abril. GLP é o gás de cozinha.
tão necessário para a produção dos alimentos dos trabalhadores, da casa de cada um dos brasileiros. É uma tremenda sacanagem, o termo é esse, indexar ao dólar o valor do botijão de gás de cozinha. Uma tremenda sacanagem, e gosto de repetir isso, porque é um crime contra quem recebe em real você pagar em dólar o botijão. Tem uma unidade parada em São Mateus desde abril, que produz, o único bem essencial que produz aquela unidade é o GLP, é o gás de cozinha, e esse está parado de forma deliberada, da mesma forma que ela reduz carga nas refinarias. Poderia ter um gás mais barato, e essa é a exigência que o povo brasileiro tem que fazer. Garantir a sua soberania nas ruas, exigindo um preço justo, porque o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, e eles querem entregar não a Petrobras, mas o mercado que ela representa, no refino, nos fertilizantes. Isso é tarefa nossa. Todos os espaços que nós pudermos, nós vamos alertar a população, chamar a população para vir junto conosco, fazer essa luta, que a gente está recebendo ataque enquanto trabalhador da Petrobras. Estamos sendo atacados diariamente em nossos direitos, nossos benefícios, e quando a gente marca uma greve, que era para começar na segunda-feira passada, antes de começar já tem ameaça de multa essa que se efetivou no primeiro dia da greve que nem chegou a ser realizada. Tivemos as contas dos sindicatos, todos os sindicatos da Federação Única dos Petroleiros bloqueadas, inclusive a conta da Federação, e uma multa de 2 milhões de reais por dia, que nós estamos enfrentando judicialmente, mas já tivemos as contas bloqueadas e o repasse das mensalidades da Petrobras também bloqueados, até atingir os 2 milhões. O seu Ives Gandra, essa liminar. A gente está enfrentando um ataque direto à organização dos trabalhadores, mas isso só aumenta a nossa disposição de luta, demonstra que nós estamos no caminho certo de defender a soberania nacional, defender essa empresa e defender tudo o que ela significa para o povo brasileiro. Quero deixar aqui, agradecer a oportunidade e deixar um grande abraço para todos. Hoje nós produzimos 3 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil é autossuficiente de petróleo. Primeira e grande, única fonte de energia que nós temos. Do ponto de vista de extrair energia das hidrelétricas, nós estamos chegando ao fim. E os danos e impactos ambientais são grandes. E aquela que nós podemos comercializar, desenvolver uma indústria, desenvolver a química, desenvolver a física, desenvolver a mecânica, desenvolver a matemática, desenvolver a ciência no Brasil, chama-se indústria petrolífera. Tirar petróleo de 7.000 metros de profundidade, com temperaturas de 80 graus, precisa ter muito conhecimento, muita ciência. Para ir buscar esse petróleo, precisa ter uma operação de risco. Precisa saber se vai encontrar o petróleo lá, achar, investir e correr o risco de perder o dinheiro. O Brasil fez isso, a Petrobras fez isso. Hoje, Nelson, nós temos, o governo tentou privatizar e vender um posto de petróleo aí, seria perto de 20 bilhões de barris de petróleo de reserva no pré-sal. Vendeu 7. As estimativas que a Petrobras tem e que a Agência Nacional tem é de que as reservas de petróleo do pré-sal podem chegar a 140, 170 bilhões de barris de petróleo. 104 bilhões é líquido e certo já. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, significa que se nós, a Petrobras, trouxesse esse petróleo debaixo da terra, debaixo do fundo do mar, e desenvolvesse a indústria e colocasse à venda este petróleo no mercado mundial, com o preço do barril de petróleo a $60,
nós nos próximos 10 anos, só de receita, perto de R$1 trilhão. Por isso que o governo passado, fazendo esses cálculos e vendo a grande descoberta que nós tivemos no nosso país nesses últimos 10 anos, nós apontamos uma perspectiva de desenvolvimento nacional com base nessa riqueza. O projeto do pré-sal, o projeto do Plano Nacional de Educação, os investimentos na saúde, os investimentos na ciência e na tecnologia e na preservação do meio ambiente viriam dos royalties da venda de petróleo para o resto do mundo. Só desse 1 trilhão que o governo do Bolsonaro e o Guedes concordam que será arrecadado e tributado nos próximos 10 anos, esses recursos dariam para a União perto de R$200 bilhões ano. Isso daria para a gente dobrar o investimento em educação no território nacional. Se nós somarmos o que gastam todas as prefeituras, todos os estados e a União com o ensino superior, com o desenvolvimento da ciência, formando jovens químicos, físicos, matemáticos, biólogos no Brasil inteiro, que é a fonte da geração de ciência e tecnologia de uma nação, que é o cérebro humano, nós, com esse dinheiro dos royalties do petróleo e do pré-sal, poderíamos dobrar o investimento em 10 anos na educação brasileira. Isso significaria a chave, a porta, a janela para que a gente construísse uma sociedade baseada no emprego industrial, no emprego com renda, no emprego com desenvolvimento tecnológico, científico, garantindo a nossa soberania, pondo nós do Brasil no cenário internacional como um grande player industrial, aproveitando esses recursos para desenvolver outros ramos da tecnologia. O Brasil já perdeu o bonde da terceira revolução industrial, já estamos entrando na quarta, na revolução da grande automação e da nanotecnologia. Esta frente tem um papel importante não só de resistir aos ataques que estão fazendo para a organização sindical, ferindo de morte a possibilidade de resistência democrática do povo brasileiro. A frente tem que combinar a luta da defesa dos interesses imediatos do povo brasileiro contra a privatização das estatais, mas levar esse debate sobre o futuro do Brasil. O que significa o pré-sal? Não há um debate na Rede Globo nos últimos 15 anos sobre o que significa a descoberta do pré-sal para a nação brasileira. Não tem um Globo Repórter feito. Nunca foi chamado um grande técnico da Agência Nacional ou da Petrobras para dizer o que isso significa para o povo brasileiro. Por que não é isso? Que a Globo, como o Requião e outros que já falaram, tem um compromisso com a venda, com a ganância de homens que apenas pensam em explorar a riqueza dos outros homens, de países, grupos de empresários que pensam em rapinar a riqueza de trabalhadores e de países e de povos no mundo inteiro. O Brasil passa por uma crise sem precedentes da nossa história. Se vocês abrirem a televisão, vocês vão ver as notícias da França, da Alemanha, de todos os lugares do mundo. São as piores notícias. Os líderes dos países só estão falando em coisas terríveis: retirada de direitos dos trabalhadores, ameaça de guerra entre povos. É uma perspectiva ruim que tem para o nosso povo. Mas nós temos aonde a gente apontar e aonde a gente aportar o nosso barco. É na resistência da consciência da população. Se não fosse isso, se não fosse a consciência, o afeto humano, a disposição de superar as nossas diferenças e a gente garantir unidade e sair na rua os milhares de braços dados, venha tanque, venha exército, venha o que vier, não vai deter a força popular de homens e mulheres. E essa não é uma demonstração, não é uma palavra vazia. Esta palavra é uma palavra cheia de força, cheia de emoção, porque nós assistimos agora a um mês seguido os trabalhadores chilenos, depois de muitos anos, mas se levantaram e se colocaram em marcha para buscar a dignidade do povo chileno. Está sendo assim na Argélia também,
Está sendo assim em diversos momentos, em diversos povos do mundo inteiro. No Brasil não será diferente. Viva os Correios! Solidariedade total aos petroleiros na sua luta contra a privatização do petróleo. Boa noite, companheiras, companheiros. Sou do Movimento Atingidos por Barragens, o MAB. Quero deixar uma breve saudação e uma reflexão nessa noite. Acho que a partir de todas essas medidas ultraliberais que foram apresentadas nessa noite, a gente tem que ter uma coisa certa, que elas vão atingir o povo trabalhador, especialmente as mulheres. Por quê? Porque nessa sociedade estruturada da forma que a gente está, quando aumenta o preço da energia, quando aumenta o preço do gás de cozinha, quando aumenta a tarifa da água, ainda são as mulheres as responsáveis pelo orçamento doméstico, ainda são as mulheres que têm que se reorganizar dentro do seu serviço e às vezes ter o serviço redobrado para economizar na conta de luz, para economizar no gás de cozinha. E é a partir dessa necessidade concreta do povo que a gente vai conversar sobre soberania. A gente precisa conversar sobre soberania a partir das necessidades do povo. O povo precisa entender que falar de soberania é falar de tarifa, é falar de preço de gás, é para falar sobre o preço da água, que é como diz ali a faixa dos companheiros do Sindicom: se privatizar, a tarifa vai aumentar. E é assim que a gente vai fazer o debate. E ter certo que as instituições do Estado, elas não estão funcionando normalmente. E que mais do que nunca é necessário a organização e a resistência popular. Porque é a organização e a resistência popular que pode e que vai mudar esse cenário e que a gente possa ter um Brasil para os brasileiros e para as brasileiras. Obrigada. Um espaço muito importante de construir essa frente parlamentar e popular também em defesa da soberania nacional. O cenário que está colocado para a gente hoje no Brasil, no Paraná, já foi muito bem apresentado aqui em várias falas. Por isso eu gostaria de focar essa pequena saudação aqui na necessidade do que a gente tem que construir daqui para frente. É muito importante a gente ter essa frente que é parlamentar, mas que é popular também, porque o que está colocado para a gente, para derrotar o governo Bolsonaro, derrotar o governo Ratinho, é mudar a correlação de forças nas ruas. A gente precisa, cada um aqui no seu local de trabalho, cada dirigente sindical, cada dirigente das centrais sindicais, cada parlamentar, colocar o seu mandato, colocar a sua gestão no sindicato, colocar a sua intervenção no dia a dia no local de trabalho, a serviço de conscientizar os trabalhadores e as trabalhadoras que a gente precisa ir para a rua, porque é só na rua que a gente vai derrotar Bolsonaro, que a gente vai derrotar o Ratinho. Por isso eu queria chamar os companheiros a estarem juntos, amanhã e depois de amanhã, construindo a greve dos trabalhadores da educação, tanto da rede estadual quanto das universidades, porque o projeto do Ratinho é acabar com a aposentadoria dos servidores públicos no Paraná. Então, o chamado que eu coloco aqui é para a gente mudar essa correlação de forças nas ruas, porque os trabalhadores e as trabalhadoras do Paraná têm plenas condições de virar esse jogo e mostrar que nós não somos o Paraná do Moro, nós não somos o Paraná do Dallagnol, nós somos o Paraná dos trabalhadores que enfrentaram as bombas no 29 de abril e dos estudantes que ocuparam mais de 1.000 escolas nesse estado. Um pouquinho por último, a gente é muito bem contemplado nas saudações, né? Todos os que falaram antes, e principalmente a fala do senador Requião, eu acho que contemplou muito bem o que significa essa frente que a gente está iniciando, que não é uma luta que está se iniciando, é uma luta que vem já de muito tempo da população brasileira, né? Mas aqui representando as centrais sindicais, os sindicatos, as organizações populares, os parlamentares, a força que isso precisa ter com a população, né? É como o Vinícius colocou aqui agora, a gente precisa inverter essa correlação de forças, a gente precisa trazer a população a se identificar com o que é essa soberania, com o que significa soberania, o que é esse patrimônio, ser público, ser nosso, né? Ser do povo, o que significa quando essas entidades forem vendidas, o que o trabalhador vai pagar. Já estamos pagando, pois há muito tempo a nossa soberania tem sido picada e vendida. E o pouco que está sobrando agora, então está
empobrecendo ainda mais o Brasil. O Brasil está perdendo a sua identidade. A soberania nacional significa a nossa identidade também, a nossa riqueza, aquilo que nós temos, aquilo que o braço trabalhador construiu para que o Brasil seja o que ele é hoje. E a gente não vai permitir que governo como Bolsonaro, como o governo de Paulo Guedes também, como muito bem colocou o senador Requião aqui, não é só o Bolsonaro, tem toda a ideia econômica por trás disso, que se coloca na pessoa de Paulo Guedes, de vender, de retalhar, de picar, de entregar, até não sobrar mais nada, não sobrar mais nem uma riqueza sequer, não sobrar mais nada para o trabalhador. Quando o gás começou a aumentar há algum tempo atrás, a gente voltou a ter notícias de que o brasileiro estava voltando a cozinhar com lenha, e o quanto isso regredia, o quanto isso mostrava a barbárie da qual nós iríamos chegar. Então, nesse momento, a importância de se colocar uma frente, uma bandeira, não apenas uma frente, mas uma bandeira a ser defendida em relação à soberania nacional, à riqueza da nossa nação, é um momento mais propício e algo que a gente precisa levar agora para as nossas bases, para os nossos eleitores, no caso aqui dos parlamentares, para os nossos sindicatos. Então, a importância disso, mais do que hoje, é o que nós iremos fazer amanhã, quando nós falarmos com os nossos colegas de trabalho, com os sindicatos, com os trabalhadores, e fazer eles entenderem e comprarem essa bandeira, a bandeira da soberania, do que nós somos quanto nação, quanto trabalhadores, né? Deixar aqui também a minha saudação ao povo indígena, quilombola, ao povo do MST, que são os maiores representantes dessa soberania. Aqui os petroleiros, os correios, né? A todos os trabalhadores aqui representados. Deixar também a minha saudação, sou professora da Rede Básica de Educação, então ao que nós estamos movendo hoje e amanhã, a nossa greve aqui também, pelo desmonte do serviço público, que também, junto com a soberania nacional, é o tema que tem que estar no nosso movimento, porque a destruição do setor público é outro tema que Bolsonaro quer, destruir completamente o setor público, começando pela educação e da saúde, que já estão fragilizados há muito tempo. Então, deixo aqui a minha saudação, obrigado à mesa, obrigado Tadeu por essa iniciativa, obrigada a todos. Como foi falado aqui, o Requião deu uma aula para nós de história, para nós compreendermos melhor. Como todo mundo já falou aqui também, essa questão de que o nosso presidente, junto com o senhor Paulo Guedes, eles querem acabar com o funcionalismo público e acabar com as estatais, né? Então nós, os Correios, eles estão precarizando, fazendo de tudo para entregar de mão beijada para a iniciativa privada. Mas o que nos une aqui é o seguinte: nós temos que nos unirmos, não importa a tua religião, teu partido político. Agora é a luta do trabalhador, nós temos que ir para as ruas e lutar pelos nossos direitos. Porque nós éramos, em 2013, em 126 mil funcionários. Hoje, dos Correios, nós estamos com 99 mil. E já está para sair um outro PDV, e ele prometeu que ia privatizar o Correio de qualquer maneira. Então ele está fazendo de tudo, né, para acabar com as estatais. Lembrando que dos 193 países, apenas 8 são de iniciativa privada que foi vendido, né? O restante são tudo estatal. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. Já está se fazendo tarde também, porque o pessoal já está indo embora. E obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Muito obrigado. E aqui os companheiros que coordenaram a frente, como eu falei, nós compusemos, os deputados compuseram, mas quem coordenou de fato são aqueles que às vezes sequer aparecem, mas que estão aqui presentes, alguns estão aqui presentes, e nos deram um segundo recado. Você que é o coordenador da frente, nós vamos lhe dar também uma tarefa, que no começo do ano haverá uma reunião no começo do próximo ano para que nós possamos organizar um calendário de lutas, um calendário de resistência. Eu acho que esse é o objetivo principal de nós estarmos aqui,
agradecer a todos que estiveram aqui nessa noite, os companheiros aqui também, os trabalhadores da TV Assembleia, os trabalhadores do cerimonial, todos aqueles que vieram nessa noite e puderam acompanhar. Obrigado a todos, encerramos e luta para frente. Valeu! Obrigado.